Graça e paz, irmãos. Eu gostaria aqui de falar sobre as ressurreições. A Bíblia fala de duas ressurreições. E eu quero usar como texto base, de uma forma ampla da escatologia, não abordando todos os pontos, também não tenho essa pretensão, não tenho essa capacidade, e estou a cada dia buscando compreender, mesmo porque o apóstolo Paulo, todas as vezes que ele menciona que os cristãos devem consolar e confortar uns aos outros com estas palavras, as palavras que ele diz sempre são concernentes à escatologia bíblica, ao fim de todas as coisas. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, 1 Coríntios 15, 52 a 58, né? Porque se nós projetarmos as nossas vidas com tudo que temos, com tudo que passamos, para o futuro, não vislumbrando, né, o desfecho de todas as coisas com a volta de Cristo, em que a palavra diz em Apocalipse 21:5 que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, assim como está em Isaías 35 também. Todo sofrimento, toda angústia, tudo aquilo que nos aflige e que de certa forma nós vemos que não tem como se livrar disso, ou nos livrar disto. A palavra diz que quando na sua vinda as primeiras coisas já vão passar, e tudo se fará novo, novos céus e nova terra. Então o apóstolo Paulo diz que as profecias bíblicas, né, elas nos remetem a um estado eterno, a um estado de tranquilidade, de paz, de alívio, né, de regozijo, tanto que o final das 70 semanas de Daniel, né, de Daniel 9:24, é para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Trazer justiça eterna, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Ou seja, o Senhor tem todo o controle nas mãos. Só que nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia mostra como sendo o fim de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele aponta, por exemplo, para o relógio, né, dentro da escatologia, que é a nação judaica, a nação de Israel, quando ele diz lá em Mateus 24:33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Por isso que em Mateus 24:25 ele diz que tudo ele já tem predito para nós através da palavra escrita. Em João 10:35 o Senhor diz que a escritura não pode ser anulada. E dentre essas coisas, né, 30% da Bíblia fala sobre escatologia, sobre o fim de todas as coisas, o arrebatamento da igreja, o retorno de Cristo à terra. Dentro de tudo isso, a palavra fala das ressurreições, que são duas. E compreendendo a questão das ressurreições, tendo como fundamento o capítulo 23 de Levítico, em que fala das 7 festas do Senhor para Israel, que ela tem um pano de fundo profético, na realidade ela quer mostrar dentro da profecia, porque a única interpretação inspirada divinamente que pode dar luz ao Antigo Testamento é o Novo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, no verso 4, ele diz que todas as coisas que foram escritas a nosso respeito foram escritas, para que, pelo conforto e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. E o apóstolo Lucas diz isso, né? No capítulo 1, do verso 1 a 4, ele diz que ele fez investigada a apuração dos fatos para que a cada dia nós venhamos crescer na fé. É isso que o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro diz na segunda carta, no capítulo 1, no verso 19, que temos confirmado a palavra dos profetas e fazemos bem em entendê-la, porque ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que a luz da alva nasça, né? Clareie e nasça em nossos corações. A exposição da Escritura dá luz e entendimento aos simples. E essa exposição, como eu mencionei no capítulo 23 de Levítico, vem traçando todo o plano da salvação, em que mostra a Páscoa, né, a morte de Cristo, a ressurreição na festa dos pães asmos, as primícias, né, que foi ali, que já começa ali a colheita das almas,
o Pentecostes, que é a descida do Senhor, né, do Espírito Santo sobre a igreja. Então nós temos aí as 4 festas de primavera. Depois nós temos o intervalo, que esse intervalo representa a igreja andando na terra, esses 2000 anos, e a nação judaica então separada também do Senhor, esses 2000 anos em que foram levados, né, trazidos novamente, lá em 14 de maio de 1947, 1948 na realidade, mas começa em 47, cumprindo ali parte do Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, Ezequiel 36, 19 a 24, Oséias capítulo 5, verso 15, Oséias 6, 2, enfim, Jeremias 30, 19, Isaías 35, Jeremias 31, 35, Mateus 24, 32 a 34, projetando um reino futuro a Israel, Atos 1, 16, Atos 15, 16, Mateus 23, 39, enfim, quando a profecia nos leva a isso, passou então 2000 anos. Aí tem a festa das trombetas, né? Trombetas, expiação e tabernáculos, que já são as festas de outono. As trombetas é o arrebatamento da igreja, expiação, conversão em massa dos judeus por promessa aos patriarcas de Gênesis capítulo 15, a eleição incondicional de Israel, de Romanos 11, 20, 28, e os santos, né? os que vierem da grande tribulação também, e depois a entrada nos tabernáculos, na festa dos tabernáculos, que representa o sábado, né, de um sábado ao outro, ou seja, 1000 anos de descanso, 1000 anos de paz, em que Cristo vai reinar na terra, como Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver aqui rapidinho. Então, traçando esse plano, tendo como pano de fundo as festas do Senhor, 7 festas, nós vamos entender um pouquinho sobre a questão da colheita de almas, na realidade. Ela não vai falar das 2 ressurreições, mas só da primeira ressurreição. Por exemplo, em Daniel capítulo 12, verso 2, Daniel diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel aqui não está falando que ressuscitarão juntos. Não são 2 ressurreições juntas. Daniel fala em perspectiva. Tanto que Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5 faz essa separação dessas ressurreições. Por exemplo, versículo 4 de Apocalipse 20. Apocalipse, ela tem tudo aquilo que Daniel escreveu como profecia, com acréscimos. E aqui no versículo 4 de Apocalipse 20, João diz o seguinte, o que ele viu: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Se nós olharmos ali para 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, mostra que a igreja foi dada a autoridade de julgar. Nós julgaremos o mundo. Então, aqui o apóstolo João fala de um povo. Aí ele fala de outro povo. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Você vê que aqui já está no período de tribulação, dentro de todos os contextos bíblicos. E não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Não são 1000 anos alegóricos, tanto porque após a morte e ressurreição do Senhor já se passaram 2000 anos. O escritor sagrado sabia o que estava dizendo. Dos versículos 2 a 7 de Apocalipse, aqui 20, o escritor sagrado, o Espírito Santo, revela a João, né, a revelação de Jesus Cristo, mas tudo pelo Espírito. São mencionadas 6 vezes o termo 1000 anos. Então o escritor sagrado sabia o que estava dizendo. Por isso, a vertente pré-tribulacionista, que a igreja não passa pela tribulação, e pré-milenista, que o Senhor vem após a tribulação para instaurar 1000 anos de paz, nós, pré-tribulacionistas, nós entendemos a Bíblia de forma mais precisa, na questão literal. Porque se nós deixarmos a própria de forma literal, é porque a própria Bíblia vai se explicar. Quando se leva a Bíblia de forma alegórica, nós ficaremos à mercê das elucubrações daquele que expõe as Escrituras. Então, incorre em menos erro aqueles que encaram a Bíblia de forma literal.
correto? Apocalipse capítulo 20 fala 6 vezes sobre o milênio de Cristo. E no versículo 4 fala que viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Quem? Aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. No versículo 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, esta é a primeira ressurreição. Qual? A daqueles, tanto da igreja, quanto daqueles que vêm da grande tribulação, que não se dobraram ao sistema do anticristo. Depois de 1000 anos, haverá uma outra ressurreição, a segunda ressurreição, do qual Daniel diz que é para vergonha e desprezo eterno. E João vai revelar aqui, dos versículos 11 a 15 de Apocalipse, do próprio capítulo 20, que eles são aqueles que não foram achados inscritos os seus nomes no livro da vida e serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. E que depois nós vemos que lá já estarão a besta, o anticristo, o falso profeta. Enfim, quero falar da primeira ressurreição para entendermos ali as festas para Israel do Senhor em Levítico 23. A primeira ressurreição é uma só ressurreição em 4 etapas. Os ímpios, aqueles que não se voltaram para Cristo, ressuscitarão após 1000 anos. A primeira ressurreição, ela começou lá em Mateus capítulo 27, no verso 52, quando diz que Cristo ressuscita e os mortos saem dos sepulcros então e também se apresentam, se mostram nas casas. Esta é a representatividade da festa das primícias. Porque o Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, no versículos 31 a 35, quando ele fala da colheita das almas, ele fala para os discípulos: olhai para os campos. Os campos, as colheitas em Israel, elas eram feitas da seguinte forma: uma colheita em 4 etapas. Amém? Então começa essa colheita de almas. Quando o Senhor diz: a colheita será assim, olhem para os campos, aprendam como será. Em Levítico 23, a palavra diz que o sacerdote, quando eles entrassem, na realidade o povo, quando entrassem na terra que o Senhor havia dado para os filhos de Israel, Canaã, então nas terras que iriam desbravando, eles, adentrando lá, os primeiros frutos, eles ofereciam como gratidão a Deus e apresentavam ao sacerdote. A palavra diz que o Senhor, ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, também daqueles que ressuscitaram ali, os primeiros frutos. Ele apresenta ao Pai a força da eficácia da sua obra e do seu sacrifício salvífico. Ali estão os primeiros frutos. Esta é uma primeira etapa da colheita em Israel. A segunda etapa era chamada de colheita geral. A colheita geral ela era feita em representação, por exemplo, ao arrebatamento da igreja. Isso nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós vivos os que ficarmos. Essa é a segunda etapa da colheita em Israel, e que será o arrebatamento da igreja. Depois vem as respigas, onde os estrangeiros poderiam pegar. Então nós vemos isso quando nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 4, vi também as almas dos decapitados, ou seja, foram aqueles que não foram arrebatados, só que também não se dobrarão ao sistema anticristo no período de tribulação, por toda essa questão que nós sabemos de 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 1260 dias, 42 meses, que nós vemos que é um termo lá usado em Levítico 25:8, Shabua, né, conjunto de setes, que é o complemento das 70 semanas de Daniel, onde houveram 69 até ser cortado, ungido Cristo. Depois tem toda aquela questão da rejeição de Israel, e Deus volta a tratar com Israel nesse período de tribulação. Aí não dá para entrar nesse mérito agora. Respigas, isso está lá em Deuteronômio 16. Depois nós vemos que os cantos eram para os pobres. Então nós temos as primícias, os primeiros ali em Mateus 27:52, quando Cristo ressuscita. Nós temos a colheita geral no arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 17.
Nós temos as respigas, que eram os estrangeiros, Apocalipse capítulo 20, verso 4. E nós temos para os pobres. E aí é o que Jesus... Os pobres, eles pegavam dos cantos. Por isso que Jesus utiliza isso, né? Esse termo. Mateus 29, 24, 29 a 31. E enviará os seus anjos e recolherá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E Daniel fala das 4 extremidades da terra. Essas são as 4 etapas da primeira ressurreição dos salvos. Por quê? Porque os judeus se voltarão para Cristo. Os judeus se voltarão para o Messias. E nós vemos ali ressurreições, mas também a colheita da nação de Israel, que faz 4 etapas de uma só ressurreição, e levando para os campos uma só colheita em 4 etapas, que foi o que eu acabei de mencionar. Então é muito importante compreendermos isso, porque isso nos leva a uma santificação, nos leva a uma vigilância, onde a Bíblia mostra claramente cada membro individual do corpo de Cristo, chamado a igreja, não está eleito incondicionalmente. Por isso as advertências, de Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4, Hebreus capítulo 6, verso 4 a 8, Hebreus 10, 38 e 39, Mateus 24, 12 e 13, enfim, inúmeras advertências para que nós venhamos a continuar. Eleição incondicional é para a etnia, a nação de Israel, por causa das promessas feitas aos patriarcas. Romanos 9, 1, 5, versículo 11, Romanos 11, capítulo 11, versos 26 a 29. Então é importante compreendermos essas questões proféticas, do fim dos tempos, para que venhamos então ficar sob aviso, foi como Cristo disse. Amém? Espero que tenha contribuído aí para os estudantes de escatologia. Estamos abertos também a alguma argumentação, discordâncias, porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento, e crescermos então como o corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família e os seus estudos bíblicos e o seu ajuntamento cristão, em nome de Jesus. Amém.